Dia, né? Bom dia a todos. Hoje a gente vai iniciar o estudo dos empréstimos. É um conteúdo um pouquinho parecido, né, com os financiamentos. Não muda muito não, tá certo? Muda um pouquinho, porque a gente vai trabalhar basicamente com tabela, com sistema de amortização. A gente vai ver que o sistema de amortização francês, ele é muito parecido com os financiamentos, né? Até para a gente calcular as prestações, a gente utiliza a fórmula, né, lá dos financiamentos, então vai ser praticamente igual. Só que a gente vai ver o sistema de amortização, então a gente vai ver como é que calcula as prestações. E esse sistema de amortização, ele serve, né, para praticamente todos os empréstimos, né, bancários que você, né, como eles são calculados, principalmente para os financiamentos grandes, longo prazo. Você quer, por exemplo, financiar uma casa pela Caixa. Então, você tem lá, a Caixa, ela utiliza o sistema de amortização mista. Então, a gente vai aprender como calcular esses financiamentos, como é que a gente pode, você, por exemplo, se pretende calcular, né, financiar uma casa na Caixa de 120 mil. Se você souber a taxa de juro, e o tempo que você, né, 30 anos, né, o tanto de tempo, você consegue já calcular as prestações, quando é que você vai pagar por mês. Então, a gente vai aprender isso, né? A gente vai aprender a calcular os sistemas. Então, diz assim, a partir dos empréstimos. Os empréstimos, de modo geral, se assemelham aos financiamentos, pois, em ambos os casos, existe o pagamento das prestações. No caso do crédito direto ao consumidor, uma mercadoria fica com o cliente, o qual paga por ela um financiamento, né, em forma de prestações, e no caso do empréstimo, o cliente recebe um montante do dinheiro, o qual também será pago de prestações. Isso daqui é a diferença básica, né? Os financiamentos e os empréstimos, o cálculo em si é muito parecido. O que vai diferenciar, né, o que vai ser financiamento, o que vai ser empréstimo, é a finalidade, né? A gente sabe que o financiamento, ele é utilizado quando você quer adquirir um bem. Então, o financiamento, ele tem uma destinação específica. Eu vou até colocar aqui. A diferença básica, né, entre financiamentos e empréstimos. Os financiamentos, eles têm uma destinação específica, e os empréstimos, eles não têm uma destinação específica. Então, quando você pede um empréstimo ao banco, o banco não vai querer saber para que você vai utilizar aquele dinheiro do empréstimo. Você pode utilizar aquele dinheiro para o que você quiser. Já quando você faz um financiamento com o banco, aquele financiamento vai ser para comprar algo, ou uma máquina, ou um veículo, ou um imóvel, um bem, tá certo? Então, o financiamento, ele tem uma destinação para comprar algo, tá certo? Ele tem uma destinação específica. Já o empréstimo, ele não tem essa destinação específica. Para o cálculo dos dois são bem parecidos, tá certo? A única diferença é essa, né? Ambos vai ser pago em forma de prestações, só que os empréstimos, eles vão ser amortizados, né? A diferença é que os empréstimos, eles vão ocorrer em forma de amortização. O estudo dos empréstimos de curto e médio prazo, estão me ligando aqui, eu acho que é bem claro. Continuando. O estudo dos empréstimos de curto e médio prazo pode seguir os mesmos passos que os já estudados para financiamentos. Então,
O que a gente vai estudar, na realidade, são os empréstimos de longo prazo, tá certo? Porque os de curto prazo é o mesmo cálculo de financiamento que a gente já utilizou, tá certo? A gente vai estudar o sistema de amortização calculando o que são financiamentos de longo prazo. São financiamentos acima de 3 anos. Então, acima de 3 anos são financiamentos ao longo prazo, tá certo? Aqui eu acho que eu coloquei ao mês, mas eu vou modificar, porque é ano, tá certo? Acima de 3 anos é financiamento de longo prazo. Aí, vamos lá, né? Os empréstimos, a gente estuda, né, o sistema de amortização. Até aqui alguma dúvida? Não, né? Se surgir alguma dúvida, vocês falam. Primeiro, o que é amortização? Amortização é um processo de extinção de uma dívida, né? Quando você amortiza algo, você está pagando algo, tá certo? Então, é a forma de você, é o abate, né? Quando você reduz a sua dívida, né? Então, a amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, né? Então, é isso. A amortização é isso. É você pagar e extinguir uma dívida através de pagamentos. Então, o sistema de amortização consiste nas diferentes possibilidades de pagamento, de financiamento ou de empréstimo. A diferença entre os diversos sistemas de amortização está na sistemática de cálculos dos juros e da amortização principal. Seja em qualquer sistema de amortização, a prestação é paga composta de juros mais amortização. Então, a prestação que eu vou pagar, né, aquilo que eu vou pagar, calculem isso. Essa relação a gente vai utilizar em todos os sistemas de amortização. Quem vai ser a prestação? A prestação é igual aos juros mais amortização, ou seja, PMT é igual a juros mais amortização. E dessa relação, a gente chega em outras, né? A gente também pode dizer o quê? A gente pode dizer que a amortização mais os juros é igual à prestação. Né? Então, dessa relação, ou que os juros, né? Ou que os juros mais a amortização é igual à prestação, tá certo? Ou, né, vocês vão usar praticamente essas relações, né? Que a prestação é igual aos juros ou a amortização, ou que a amortização mais os juros é igual à prestação. Essa é a primeira relação que a gente vai aprender. Serão apresentados em seguida os principais sistemas de amortização utilizados no mercado. São os principais, tá certo? Sendo eles o americano, o francês, o sistema de amortização constante, o SAC, e o sistema de amortização mista, o SAM. O principal, que realmente é utilizado, é o misto, tá certo? Só que para aprender o misto, a gente tem que aprender o francês e o constante, porque ele basicamente é uma média aritmética dos dois. O americano, ele é pouco utilizado, tá certo? Ele é pouco utilizado, mas ele é o pior, tá certo? Ele é o que rende mais juros para a empresa, né? Então, a gente vai ver, tá certo? Como esses sistemas são calculados. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, a gente pode ir para o sistema de amortização americano. No sistema de amortização americano, o financiamento é liquidado com pagamentos periódicos de juros e a amortização única do principal no vencimento. No vencimento, além da última parcela de juros, ocorre a amortização do principal, perfazendo uma única prestação total. Deixa eu só ajeitar aqui, que é 10% ao ano, durante 4 prestações anuais ao ano, porque esses financiamentos aqui, eles são, vou até ajeitar na atividade também, porque são longo prazos, né? São ao ano. Anuais. Vou até corrigir isso dos outros exemplos, que está tudo ao mês. Mas é para ser ao ano.
Vamos lá. Então, nesse sistema de como é que é calculado? Qual é a diferença desse sistema de amortização? Todo mês você vai pagar só os juros, tá certo? Todo mês você vai calcular os juros daquele financiamento e vai pagar só os juros do valor principal. Você só vai pagar a dívida, o valor do saldo devedor da dívida na última prestação, ou seja, no vencimento. No vencimento é que você paga a última parcela, além da última parcela de juros, você vai pagar o principal. Então, você vai calculando os juros todo mês, vai pagar os juros todo mês, e aquele valor principal que você pediu no financiamento, você só vai pagar no último mês, junto com os juros, né, do último período. Então, vamos entender aqui como é que é feito, tá certo? Nós temos aí um exemplo 1, diz assim, um equipamento no valor de R$50 mil deverá ser amortizado em 4 prestações anuais pelo sistema de amortização americano, segundo uma taxa de juros de 10% ao mês. Meu Deus, carro de som aqui. Mas, enfim, dá para vocês me ouvirem, mesmo com o som ao fundo? Dá sim. Dá, né? Então, vamos aí. Um equipamento de valor equivalente a R$50 mil deverá ser amortizado em 4 prestações anuais pelo sistema de amortização americano, segundo uma taxa de 10% ao ano. Construa uma tabela que representa esse financiamento. Eu coloquei aqui 4 anos, porque quanto maior, mais trabalho vai dar. Então, eu coloquei pequeno para que vocês possam compreender. Nos exercícios eu posso até colocar maior, né? Mas aí não vou colocar muitos meses não, nem muitos anos, porque senão vai ficar tabelas enormes. E o importante é que vocês aprendam a dinâmica de como é que preenche a tabela, tá certo? Então, o interessante não é vocês calcularem um monte de prestação, né? É vocês entenderem como calcular, né? Como preencher a tabela. Então, vamos aqui, ó. No mês 0, que é que ele vai contratar essa dívida, é de 50 mil. Então, o primeiro passo é você colocar aqui, né, no mês 0, a dívida, né? No caso aqui, os 50 mil. No mês 0, você só vai ter o saldo devedor. Você nem vai amortizar nada, nem vai ter nada de juros e nem vai ter prestação, certo? No mês 0, você só vai ter o saldo devedor. Aí chega o primeiro mês, né? Lembra lá, no mês 0, né? Você estava financiando aqui, ó, mês 0, os 50 mil, né? Aí você só vai, né, pagar a primeira prestação no mês 1, né? Assim, só que lembra, ele só vai pagar os juros. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular os juros. Quanto é os juros? O juro é 10%, né? Então, você vai calcular 10% sempre do saldo devedor atual, né? Que é juros compostos, sempre você calcula o juro de acordo com o saldo devedor atual. Então, quanto é 10% de 50 mil? Né? Só você retirar um zero aqui dá 5 mil, né? Então, vou colocar aqui 5 mil. Então, os juros, né? Os juros desse primeiro mês foi 5 mil. Aí, como ele não vai amortizar nada, né, no sistema de amortização americano, ele não amortiza nada nem no primeiro mês, ele só vai amortizar a dívida no último mês, tá certo? Então, durante esses primeiros meses, né, o 1, o 2 e o 3, ele vai permanecer com a mesma dívida, né, de 50 mil. Ele vai ficar devendo nos meses a mesma dívida, ele só vai amortizar, eu vou preencher isso aqui depois, ele só vai amortizar no último mês, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, amortização só no último mês, porque ele só vai pagar a amortização no último mês. Então, a prestação que vai ser devida aqui, lembra que a gente tem lá, né, o que é a prestação? A prestação é o quê? É a amortização mais os juros, né? Assim, no primeiro mês a gente não tem nada de amortização, a gente só tem os juros de 5 mil reais. Então, a prestação que ele vai pagar no primeiro mês vai ser só os 5 mil dos juros,
tá certo? E o saldo devedor vai ser o mesmo. Quem é o saldo devedor? Aí tem outro. Quem é o saldo devedor? O saldo devedor atual vai ser quem? Vai ser o saldo devedor anterior, o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, vamos lá. Quem era o saldo devedor anterior? Era 50 mil. Eu amortizei alguma coisa? Não, não amortizei nada. Não vou pagar nada. Então, vai permanecer o mesmo saldo devedor de 50 mil. Tá certo? Aliás, isso no segundo mês, né? Era para ter colocado. No segundo mês, permanece o mesmo saldo devedor de 50 mil. E aí, no segundo mês, eu vou calcular o mesmo juro, né? O juro de 10% sobre o saldo atual, que no caso é 50 mil, que é os mesmos 5 mil reais, né? A prestação vai ser os mesmos 5, né? Lembra, a prestação é o saldo atual mais o juro. Então, os 5 mil. Aí, o terceiro mês, a mesma coisa, né? Aqui, quem é o saldo devedor do terceiro mês? É o saldo devedor do mês anterior, menos a amortização. Só que a amortização aqui não tem. Então, vai ser o mesmo saldo devedor de 50 mil. Tá certo? Os juros aqui vai ser o mesmo, né? Que é 5 mil, né? E a prestação vai ser o mesmo, que é 5 mil. Aí, vamos lá. Para calcular, aí aqui, 50 mil menos, aí a amortização, ele só vai acontecer aonde? Vai acontecer no último, né? No último período. Aí aqui, no quarto mês, eu vou calcular os juros, né? Que vai ser sempre com o saldo anterior. Então, aqui vai ser 50 mil, calculando 10% de 50 mil, vai ser os 5 mil. Aí aqui, a prestação vai ser quem? Vai ser os 50 mil que vai ser amortizado, mais os 5 mil. Aqui a prestação vai ser 55 mil e o saldo devedor aqui vai ser zero. Por quê? Vai ser zero. Que vai ser 50 mil menos 50 mil, vai dar zero. Aí pronto. Terminados aqui, é só você calcular o total, né? A amortização aqui, somando isso aqui, tudo vai dar 50 mil, né? Só tem os 50 mil. Aqui os juros, somando. Você tem 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil. Você tem 20 mil de juros. E aqui dá quanto? 55 mil mais 5 mil dá 60 mil. 60 mil mais 5 dá 65, mais 5 dá 70 mil. Né? E se a gente for somar 50 mais 20 mil, dá 70 mil. Vocês entenderam como é que funciona a dinâmica do sistema de amortização americano? Sim, não, pode dizer. Mais ou menos, Pedro. Mais ou menos. Querem que eu faça de novo, para vocês verem como é que faz? Sim, faça novamente. Pedro, eu tenho uma dúvida. Quando a gente for fazer as atividades, a gente vai fazer no Excel ou no caderno? No caderno, tá certo? Se quiser fazer no Excel, pode fazer. O Excel ele é bem mais rápido, mas eu queria que vocês fizessem no caderno, para a gente aprender como calcula mesmo. No Excel, deixa para fazer quando é um sistema grande, né? Mas eu nunca vou colocar mais do que 5 prestações, não, porque mais do que 5 prestações é maçante. Então, no máximo 5, eu vou colocar no máximo 5, não mais do que isso. Se eu colocar mais do que isso, eu peço para vocês fazerem no Excel. Então, eu vou fazer aqui de novo, tá bom? Para que vocês possam entender. A primeira coisa a se fazer é você colocar o saldo devedor no período zero. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um financiamento de 50 mil. Então, eu vou colocar aqui os 50 mil aqui no período zero. No período zero, nem tem amortização, nem tem juro e nem prestação. Lembrando aqui que, como é o sistema de amortização americano, não vai ter amortização nem no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. Só tem amortização no último mês, tá certo? Que vai ser amortizado todo o valor principal. Então, se você quiser, você já pode colocar aqui, né, preencher essa primeira tabela da amortização. Então, no sistema americano, você já pode colocar que a amortização só acontece no último mês.
né? Então, você pode colocar os 50 mil aqui. Aí, vamos lá. Sempre, a primeira coisa a se fazer é calcular o juro. Os juros, né, do período seguinte, por exemplo, os juros do ano 1 sempre é calculado do valor do saldo atual anterior. Então, sempre eu calculo os juros, né? Por exemplo, os juros do período 1 é calculado com base no período 0. Então, eu vou calcular aqui 10%. 10% em cima de 50 mil. Então, 10% de 50 mil é 5 mil. Né? Os juros aqui vai dar um juro de 5 mil reais. Aí a prestação. Quem é a prestação? É a amortização mais o juro, tá certo? É esse mais esse. Só que não teve nada de amortização. Então, a prestação é só os juros de 50 mil. Ele vai pagar só os 5 mil de juros nesse primeiro mês. E o saldo devedor permanece o mesmo, tá certo? Como não vai ser amortizado nada, tá certo? Quem é o saldo devedor anterior? Atual do 1 é o saldo devedor anterior, né? No caso, 50 mil, menos o zero da amortização. Então, continua os mesmos 50 mil, né, de saldo devedor. Eu não estou amortizando nada, não estou pagando nada, então continua os mesmos 50 mil. Aí agora eu vou para o período 2. Os juros do período 2 é calculado com base no saldo devedor do período 1. Então, eu vou pegar os 50 mil do período 1, calcular 10%, vai dar os mesmos 5 mil. Tá certo? Aí aqui vai ser a mesma prestação, né? Não tem 0 mais 5 mil, dá os mesmos 5 mil. Aí aqui, né? Vai continuar o mesmo saldo devedor, né? Que eu não vou amortizar nada, então vai continuar o mesmo saldo devedor de 50 mil. Aí é a mesma coisa, né? Você vai calcular os 10% em cima dos 50 mil, que vai ser os mesmos 5 mil, tá certo? Vai pagar os mesmos 5 mil, só vai mudar aqui, né? Aí vai continuar o mesmo saldo devedor, só vai mudar aqui, ó, no último mês, né? Porque aqui, ó, primeira coisa, calcular o juro. Então, você calcula aqui o juro. 10% de 50 mil é 5 mil. Aí aqui, na última prestação, vai ser quem? Vai ser a amortização de 50 mil, mais o juro de 5 mil vai ser 55 mil, a última prestação. E o saldo devedor aqui vai ser 0. Sempre na última prestação, o saldo devedor tem que ser 0, tá certo? Tem que zerar. Então, tem que, se não zerar, é porque você fez alguma coisa errada. Tá certo? Pode dar diferença de 1 centavo, 2 centavos, né? Não tem problema não, se der diferença de 1 centavo, 2 centavos. Mas se der uma diferença acima disso, você errou. Tá certo? No caso dos outros, né? Nesse daqui não vai ter tanto problema, mas vai ter mais problema de acordo com as taxas, né, que for utilizado. Aí vamos aqui, aí você vai calcular o total, né? Aqui vai ser 50 mil, você calcula o total das tabelas, né? Aí seu juros, você soma tudo em 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, mais 5 mil, aqui vai dar 20 mil. E somando aqui, tudinho vai dar 70 mil, né? E a gente só vê, né, que 50 mil mais 20 mil é 70 mil. Ok, entendido? Deu para compreender? Vocês vão entender. Então no final ele pagou 70 mil reais. 70 mil reais. No final desse empréstimo, ele vai pagar 20 mil de juros e o montante final vai ser 70 mil. Ah, nossa, verdade. O montante final desse financiamento é 70 mil. 50 mil do montante principal e 20 mil de juros que ele vai pagar. Então, o final desse financiamento é 70 mil. Tá certo? Então, as características desse sistema. O valor das prestações é igual até o penúltimo período. As prestações sempre são os juros, né? Eles são iguais até o penúltimo período. Só no último é que a prestação vai ser os juros daquele período mais a amortização, né? O valor total da dívida. Os juros são constantes, pagos mês a mês, né? Os juros são os mesmos, tá certo? Os juros não mudam, são o mesmo juro, pago mês a mês. A amortização é única, tá certo? Realizado no último período. Então, só tem uma amortização e é feita no último período. Esse é o sistema americano. É o mais fácil de todos, tá certo? Aí vamos para o francês. O francês ele é muito utilizado.
E ele é muito conhecido como sistema Price, tá certo? Ele é mais conhecido como sistema Price, tabela Price, é mais conhecido como Price do que mesmo como sistema francês. Vocês vão ouvir muito sobre esse sistema. Tabela Price, isso se utiliza muito para financiamento de moto, financiamento de veículo, é muito utilizado esse sistema de financiamento francês, tá certo? Pela tabela Price. É muito utilizado para financiamento de moto, veículos, tá certo? Aí vamos lá. E é o único sistema que a HP calcula, tá certo? A HP, ela calcula esse sistema de amortização francês. Eu vou ensinar primeiro como é que faz, depois, a mão, né? Depois eu explico como é que faz na HP. Então, nesse sistema, o financiamento é liquidado com o pagamento de prestações constantes e periódicas. Cada prestação contém juros e amortização, a mesma coisa, né? As prestações é calculado pelos juros mais amortização. Sendo que os juros são decrescentes e a amortização é crescente. Então, você já vê uma diferença, né? Lá no americano, os juros eram iguais, né? Assim, os juros eram iguais e a amortização era única, né? Você só amortizava a dívida só uma única vez. Aqui não, você vai diminuir a dívida todo mês, né? Cada prestação que você paga, você diminui a dívida. Então, os juros, eles são decrescentes, então eles vão diminuindo. De acordo com o que você vai pagando as prestações, os juros vão diminuindo. E a amortização, ela é crescente. Então, quanto mais você paga, mais você vai diminuindo a dívida. O cálculo da prestação é feito utilizando a fórmula de financiamento. Então, você vai utilizar aquela fórmula de financiamentos para calcular as prestações. A primeira coisa que se faz, tá certo? É calcular a prestação. A prestação engloba os juros e a amortização. Para calcular o valor da amortização e dos juros contidos em cada prestação, deve-se fazer um procedimento de 2 etapas. Primeiro, depois que você calculou a prestação, né, você vai calcular os juros. Calculo os juros, né, sobre o saldo devedor final do período anterior. Então, os juros é a taxa de juros vezes o saldo devedor anterior. A amortização do principal é calculado pela diferença entre a prestação e os juros. Então, lembra lá, né? A gente tem que a prestação, né, igual a amortização mais o juro. Então, a amortização, se eu colocar aqui, né, amortização mais o juro é igual a prestação, se eu quiser calcular a amortização, eu isolo, né? Então, o que é a amortização? É a prestação, PMT, menos o juro. Então, aquela relação a gente vai utilizar em todos os sistemas de amortização. Então, quando eu for calcular a amortização, eu vou pegar a prestação PMT e diminuir dos juros. Então, a gente vai calcular a amortização mês a mês. E o saldo devedor atual é calculado pela diferença entre o saldo devedor anterior e a amortização. Então, o saldo devedor atual é calculado pelo saldo devedor anterior menos a amortização. É importante, deixa eu só baixar aqui. É importante observar que os juros são decrescentes ao longo do tempo, a amortização é crescente, né? As amortizações do sistema Price crescem exponencialmente em progressão geométrica, a mesma taxa do financiamento, podendo ser representadas. Aí aqui, eu coloquei essa fórmula aí, para caso vocês queiram calcular a amortização, mas a gente não precisa, tá certo? Calcular essa fórmula aqui não. Que a gente vai calcular mês a mês. E caso você queira saber calcular só a amortização de um mês específico, tá certo? Você usa essa fórmula aí, mas eu nem vou mostrar não, porque o interessante é você calcular ela mês a mês, tá certo? Se eu só ajeitar aqui, que vai ser 4 prestações anuais, seguindo o mesmo exemplo lá, né? Ser 4 prestações anuais de 10% ao ano. Então, a primeira é a mesma coisa, né? Um equipamento, o mesmo valor, né? E a mesma taxa de juros durante o mesmo tempo, né? 4 anos. Aí, a primeira coisa que vocês fazem é calcular o valor da prestação, porque lá, uma das coisas que é interessante desse sistema é que as prestações são iguais. Então, a primeira coisa a você fazer é calcular o valor da prestação. Aí vamos lá, e como é que calcula, né? Então, lembra lá, né? Você tem aqui um PV
de 50 mil, uma taxa de juro de 10% ao ano, um N, são 4 anos, né? 4 prestações, e você quer calcular o PMT. Então, a primeira coisa a fazer é calcular o FPV. O FPV é calculado pela fórmula 1 menos 1 mais I elevado a menos N, dividido por I. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1 menos. Aí, 1 mais 0,10 elevado a menos 4, dividido por 0,10. Aí, aqui vai ficar 1 menos. Aí, eu vou fazer a conta, né? De 1 mais 1,1, né? 1,10 elevado a menos 4. Deixa eu colocar aqui. 1,10 x elevado a y, aí 4 mais e menos. Aí vai dar 0,68. Eu vou copiar 6 casas decimais. Que vai ser quanto? 0,68, 68, 30, 13. Dividido por 0,10. FPV. Aí vamos lá. Aí você vai pegar 1 menos 0,68, 30, 13. Vai dar 0,316987. Dá 0,316987. Dividido por 0,10. Dividido por 0,10, vai ser 3,16, né? 3,16,987. Pronto. Aí, para calcular a prestação, né, a gente sabe que o PV é igual a PMT vezes FPV. Para calcular a prestação, é só você colocar o FPV dividindo. Então, a prestação é igual ao PV, que no caso lá é 50 mil, dividido pelo FPV, que é 3,16,987. A prestação aqui vai ser igual a quanto? Aí a gente vai dividir. 50 mil dividido por 3,16,987. Aí a prestação vai ser, aí aqui a gente vai, sempre a gente vai fazer o seguinte, muitas vezes vai dar número quebrado, então a gente sempre vai aproximar, tá certo? Aqui, aí como é que vai ser a aproximação? Né? Aqui nós estamos aqui, as casas decimais está 51, e aí sempre vocês vão observar o terceiro dígito a terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal for um número acima de 5, vocês vão pegar o número anterior e aumentar uma casa decimal. Então, por exemplo, aqui a terceira casa decimal não é 7, que é superior a 5, então, em vez de aqui ser 51, vai ser 52. Então, vocês sempre vão aproximar, porque senão vai dar muita diferença no final. Aí vocês sempre vão observar essa aproximação das casas decimais, tá certo? Então, aqui deu uma prestação de 15.773 reais e 52 centavos. Pronto. Calculou as prestações, aí você vai preencher a tabela. Então, vamos aqui. No mês 0, você tem apenas o saldo devedor, né? Então, você tem o saldo devedor e nem tem nada de amortização, nem tem juros, nem tem de prestação. Isso é igual, né? Em todos os sistemas, no mês 0 só tem o saldo devedor.
Aí aqui, como as prestações no sistema Price são constantes, você vai pagar a mesma prestação todos os meses, você já pode chegar aqui e copiar a prestação, nem todos os meses. Todo mês ele vai pagar esse mesmo valor, 15.773,52. Ele vai pagar esse mesmo valor todos os meses. Então, você já pode copiar essa prestação todos os meses aqui. Pedro, aí como que na fórmula a gente vai utilizar no americano? Não, no americano não tem fórmula, não. No americano é só aquilo ali, tá certo? Essa fórmula só usa no francês, certo? Essa fórmula aí dos financiamentos só usa no francês. Você nem vai usar nem no constante e nem no misto, não. Só usa no francês, tá certo? Aí vamos lá. Entendeu, Kaique? Pronto. Calculou a prestação, agora você vai calcular os juros do primeiro período. Os juros sempre são calculados pelo saldo devedor anterior. Qual o saldo devedor que você tem aqui no mês zero? Então, por exemplo, para eu calcular o juro do período 1, eu vou pegar sempre o saldo devedor do mês anterior. Então, qual é o saldo devedor do mês anterior? 50 mil. Então, você calcula 10%, né? Qual a taxa de juros? 10% lá, né? Deixa eu até subir. 10% aqui. 10% ao ano. Então, sempre você vai calcular 10% com base no saldo devedor anterior. Então, deixa eu só ver aqui como é que eu faço, porque eu vou só ficar botando como é que, pronto, para eu mostrar a vocês a tela. Vocês estão vendo aí o Note? Estamos vendo. Aí vocês estão vendo a calculadora agora, pequena? Ah, tá. Sim, sim. Pronto. Que aí eu vou ficar só indo e vindo com a calculadora, aí assim fica mais fácil. Pronto. Então, aqui, 10%. Eu vou calcular, né, 10% do primeiro saldo devedor. Então, 10% de 50 mil é 5 mil. Então, o juro, ele é o mesmo, tá certo? No primeiro mês. Aí, você, vai acabar o tempo, vai ficar... Falta só um segundo, eu vou encerrar aqui, vocês entram novamente no link, que aí eu continuo no outro link, tá certo? Vocês entram novamente no link que eu vou continuar. Pronto, então, calculados os juros do primeiro período, que eu calculei que deu 5 mil, aí você vai calcular a amortização. O que vai ser a amortização? Sempre vocês vão utilizar aquela relação, né? Quem é a prestação? A prestação é a amortização mais o juro, né? Prestação é igual a amortização mais o juro. Então, quem é a amortização? A amortização sempre vai ser a prestação menos o juro, né? Então, se a prestação é a amortização mais o juro, né? Se eu isolar a amortização aqui, eu jogo os juros para lá, ele vai subtraindo. Então, o que é a amortização? Vai ser a prestação menos o juro. Então, eu vou pegar a prestação de 15.763,52 e diminuir dos juros de 5 mil. Aí eu vou diminuir, né? Vocês estão vendo a calculadora aí? 15 mil. Estão vendo, né? Sim. Pronto. Vou pegar 15.773,52 centavos e diminuir de 5 mil. Vai dar 10.773,52, amortização. 10.773,52. Pronto. Aí essa amortização, o que é essa amortização? O que vai ser diminuído da dívida. Então, vou amortizar 10.773,52 daquele saldo devedor dos 50 mil no primeiro mês. Então, eu vou lá, né, e vou diminuir, né? Então, você pega menos 50 mil. Lógico aqui que está negativo, né, mas se torna positivo, né? Então, se você pegar 50 mil menos esse valor, vai dar esse valor aí. Qual é, meu Deus? 39.226,48. Pronto.
Aí aqui, você vai fazer a mesma jogada, né? Aí aqui, o que você vai fazer? Você vai calcular 10% desse valor. Né? Calculando 10%, é só você vir aqui, né, e deslocar essa vírgula, né, uma casa decimal. Então, vai dar 3.900 que vai dar R$3.922. Aí aqui a gente precisa aproximar, né? Eu só mostrar aqui na calculadora para vocês verem, né? Você vai pegar vezes 10%, então 0,10. Aí aqui vai dar 3.922,648. Meu Deus, o que foi que fez? Vocês estão vendo aí a calculadora? Pronto. 3.922,648. Aí vocês estão vendo aqui que a terceira casa, né, é superior a 5. Aí você vai, no caso aqui não vai ser 64, vai ser 65, porque você vai aproximar uma casa decimal, tá certo? Sempre vocês fazem isso para as aproximações ser bem certinhas, porque senão vai dar problema no final. Aí aqui, 3.922,65. Aí pronto, aí você depois vai calcular a prestação. Então você vai pegar, né, calcular a amortização. Então vamos lá. 15.773,52 menos 3.922,65. Aí a próxima amortização vai ser de 11.850,87 centavos. 11.850,87 centavos. Pronto. Calculada a amortização, agora você vai calcular o novo saldo devedor. Você vai pegar o saldo devedor anterior, que era 39.226,48, e diminuir de 11.850,87. Então, você vai, né, fazer essa subtração. 39.226,48 menos 11.850,87. Então, vai dar o novo saldo devedor de 27.375,61. 27.375,61. Pronto. Calculado o saldo devedor, aí você vai calcular os novos juros, né? Então, é só calcular 10% desse valor aí. Então, você vai pegar 27.375, calcular 10%. Então, vezes 10%. Então, 0,10. Vai dar 2.737,56, né? Porque a terceira casa, né, é menor que 5, então você deixa só o 56. Então, dá 2.737,56 centavos. Pronto. Aí você vai subtrair, né? Prestação menos o juro. Para calcular a amortização. Então, 15.773,52 menos 2.737,56. Então, dá uma amortização, né? Veja que a amortização sempre vai crescendo, né? Vai dar uma amortização de 13.035,96. 13.095? Não, 35,96. É isso? É. Pronto. Aí agora você vai calcular o novo saldo devedor. Você vai pegar 27.375,61 menos 13.035,96. Então, vai dar um saldo devedor de 14.339,65. 14.339,65. Aí você vai calcular 10%, né? Calcula o novo juro frente a esse saldo devedor. Então, pega esse saldo devedor e calcula 10%. Então, vezes 0,10. Vai dar 1.433,96. Ó, se der 5, você deixa, tá certo?
Se for superior a 5, aí você avança. Então, até 5 você mantém. Então, vai dar 1.433,96. Aí agora você vai subtrair a prestação do juro para achar a amortização. Então, aqui. Vai pegar 15.773,52 menos 1.433,96. Vai dar 14.339,56. Ó, aí vocês percebam o seguinte, como é a última prestação, a amortização tem que ser igual ao saldo devedor anterior. Então, tem que ser igual a isso daqui, ó. Ó, vai dar uma diferençazinha, tá certo? Ó, deu, lá era 13.339,65 e aqui tá dando 14.339,56. Por que foi que deu essa diferença? Porque a gente tá trabalhando, a gente aproximou, tá certo? Desde o começo a gente vem aproximando. Então, dá esses problemas de você aproximar. Se você utilizar mais casas decimais, daria bem certinho. Só que aqui está dando esse problema. Aí você vai copiar, no último aqui, você vai colocar o mesmo valor aqui. Você não vai colocar esse daqui não, tá certo? Você vai colocar esse mesmo aqui, 14.339,65. Tá certo? Porque, no caso, para aqui tem que zerar, tá certo? O saldo devedor aqui tem que zerar. Então, vai dar esses problemas se você, né, você for aproximar. Se a gente for fazer fielmente, se aproximar nenhuma casa decimal, aí daria bem bonitinho, né? Fecharia bem certinho o sistema de amortização. Aí vamos aqui, aí falta só somar, né? Vamos somar aqui a amortização. Aqui, ó, quando você for somar, aí a amortização é 10.773,52 mais 11.850,87 mais 13.035,96 mais 14.339,65. Tem que fechar os 50 mil, tá certo? Na amortização, porque senão fica errado. Aí aqui tem que fechar os 50 mil. Os juros, aí você vai somar. 5 mil mais 3.922,65 mais 2.737,56 mais 1.433,96. Tá dando aqui 13.094,17 centavos de juros. Aí aqui é só a gente pegar, né? 15.773,52 vezes 4. É para dar, basicamente, tá dando uma diferença de centavos, né? Aqui, ó. Porque a gente fez logo o processo da arredondando. Era para dar 63.094,17. Mas aqui está dando uns centavinhos a mais, justamente por conta que a gente arredondou, né? Mas aqui, porque tem que dar a soma, né? A amortização mais juros é igual a prestação. Então, aqui seria 50 mil mais 13.094,17, né? Aqui a gente vai colocar esse total aqui, ó. Porque, no caso, a gente aproximou. Tudo bem? Vocês entenderam? Pedro, e aí o que é melhor? Como é que eu devo fazer? O correto seria você calcular todas as casas decimais, né? Se você utilizar pelo menos 4 casas decimais, vai dar bem direitinho. Então, se aqui eu fiz só com 2 casas decimais. No exercício, vocês façam o seguinte, no exercício, vocês trabalham com 4 casas decimais que vai dar menos diferença. Então, quando, por exemplo, se aqui na prestação, quando vocês calcularem a prestação,
vocês deixam 4 casas decimais aqui, tá certo? Da prestação. E vocês, quando vocês estiverem calculando os juros e as amortizações do saldo devedor, vocês deixam 4 casas decimais, que vocês vão ver que vai dar um valor mais aproximado do que o valor da HP. A gente vai calcular aqui da HP, agora, vai dar um valor um pouquinho diferente, porque a gente aproximou, mas ele é basicamente a mesma coisa. Pedro, no caso ali do PMT, o senhor colocou 13 mil, não era para ser 63 mil, porque você vai somar os juros mais a amortização? Aí, ó. Tem razão. Foi o que rimei. Obrigado, Larissa. É 63.094,17, que é 50 mil mais os 13 mil. Valeu. Então, falta só explicar a vocês na HP. Sim, as características, né? O valor das prestações são constantes, ou seja, as prestações são as mesmas, tá certo? Você vai pagar a mesma prestação todos os meses. Os juros são decrescentes, ou seja, se estava os juros estão caindo, né? Você começa com 5 mil, depois só paga 3 mil, depois só 2 mil, depois só 1.000, né? Então, os juros vão caindo e as amortizações vão crescendo. Então, começou com 10 mil, depois foi 11 mil, 13 mil, 14 mil. Então, essas são as características do sistema Price. É bom vocês entenderem, porque pode ser que caia na prova, né? Então, valor das prestações constantes cai muito em concurso, tá certo? Essas características. Então, quais são as características do sistema Price? Prestações constantes, as prestações são as mesmas, juros decrescentes, juros vão diminuindo e as amortizações são crescentes. Na HP, Pedro, como é que eu calculo isso na HP? É o único sistema que dá para calcular na HP, tá certo? Os outros não dá para calcular, não. Só dá para calcular isso. Então, na HP 12C. Primeiro, você vai seguir normalmente quando você calcula a prestação. Então, você vai inserir os mesmos dados para você calcular a prestação. Então, sim, tem que estar no modelo post-antecipado, tá certo? Então, se não tiver o gerente, você coloca, tá certo? Para ficar. Então, é no modelo post-antecipado, tá certo? Então, deixa o gerente. Aí, você vai calcular os dados. Só que a diferença é que você não vai colocar o CHS no PV, tá certo? Então, você deixa 50 mil, não coloca CHS PV, você só coloca os 50 mil PV. Aí, a taxa, que é 10i, esse som, desliguei esse som. 10i, 4N, né? O tempo, 4N. Aí, pergunta qual é a prestação. Pronto, até aqui tudo igual, né? Não, aliás, não pergunta qual é a prestação, não. Você coloca aqui 50 mil PV, 10i, 4N. Aí você vai colocar, para calcular o sistema, você vai apertar 1, né, que é o primeiro mês, mas vai ser em todos. Você coloca 1, o botão F, aí a função amorte, né, que é a amortização. Isso para achar o valor dos juros, né? Isso aqui vai achar o valor dos juros da primeira. Vou botar aqui os juros. Aí depois você vai apertar o botão X mais ou menos Y. Aí ele vai achar o valor da amortização. Pronto. Aí, para achar o novo saldo devedor, você tem que apertar a tecla RRCL-PV. Aí ele acha o novo saldo devedor. Aí você repete, aí depois você vai repetir essa mesma operação até zerar. Você vai repetir esses mesmos botões até zerar. Então, vamos lá, vamos calcular aqui para vocês verem como é feito na HP. Vocês vão ver que vai dar parecido com esse, não vai dar igual, porque é diferente, a gente não amortizou tudo, tá certo? A gente aproximou. Se a gente estivesse colocando as casas decimais bem direitinho, ia dar bem parecido. Vocês estão vendo aí a HP? Vocês estão vendo a HP?
Sim, Sim. Pedro. Pronto. Então, vocês vão colocar 50 mil. Não coloca o CHS, tá certo? Vocês vão colocar PV. Aí, coloca o prazo, né? 4N, 10 e pronto. Aí, para calcular o primeiro juro, que é esse daqui da tabela, você vai colocar um F e essa tecla aqui, ó, que fica em cima do N, que é o amorte, né? Que é a mesma tecla N, amorte. Pronto, ele calcula os juros da primeira prestação, ou seja, no N1, os juros foi 5 mil, então correto. Para achar a amortização, é só apertar a tecla X mais ou menos Y. Então, apertando X mais ou menos Y, eu esqueci alguma coisa que não está clicando, o que foi que houve? Espera aí, deixa eu fazer de novo, que eu devo ter errado esquecido alguma coisa. Tem que apertar GEND primeiro, GEND. Aí vamos lá, 50 mil PV, 50 mil PV, 4N, 10 e... Pedro, o senhor apertou FV no lugar de PV. Aí foi, então foi isso, F a morte, aí Eu estou dizendo agora, Pedro. foi, então vamos lá, vamos lá de novo, 50 mil PV, 4N, 10 e pronto. Agora aperta 1, F, a morte. Pronto, deu os 5 mil, né? Para calcular a amortização, você aperta X barra Y. Oxe, por que não está dando certo? Essa calculadora que está com problema, que não está calculando. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nenhum passo. É isso mesmo, mas depois piora, mas vai dar certo. Espera aí, viu? Deixa eu ver o que foi que eu tô... Vocês estão vendo minha área de trabalho, é? Vocês estão vendo o quê? OneNote. Deixa eu só ver aqui o que foi que eu errei. Algum passo que faz tanto tempo que eu não calculo esses negócios. Deixa eu ver aqui, viu? Procurar aqui o slide da calculadora financeira. Só se for esse aplicativo que não dá dando certo. Espera aí, viu? Ah, tem que apertar o PMT. PMT. Ah, eu esqueci de botar o PMT. O erro era esse. Ó. Eu já ia falar pro senhor, eu tava achando que o senhor não tem colocado PMT. O erro foi esse. Vamos lá. Espera aí, viu? Vocês estão vendo um note aí? Sim. Tem que botar o PMT aqui, ó. 4N. Depois aperta a tecla PMT. Pronto. Ele nem ia calcular nunca, né? Vamos lá, vamos de novo. Agora vai dar certo. É só botar lá para cima. Tá? Vamos lá. 50 mil. Pois é, eu tinha colocado o PMT e depois apaguei. 50 mil PV, 4N, 10 e
e PMT. Pronto, calculei a prestação. Veja que está dando uma diferença de 2 centavos, né? Deu 15.773,54. Lá a gente colocou 52. Por que essa diferença? Porque justamente por conta das casas decimais. Veja que lá no cálculo do FFV, eu não utilizei todas as casas decimais, só utilizei 6 casas. Então, por isso que deu essa diferença de 2 centavos. E essa diferença de 2 centavos vai dar a diferença no cálculo todinho, tá certo? Vocês vão ver que vai dar a diferença todinha. Então, vamos lá. Aí, achei a prestação, né? Que é essa daí. Que é igual em todos os períodos. Agora, eu vou achar os juros do primeiro período. Para achar os juros, você aperta 1, F, a morte. Pronto, deu os juros do primeiro período, que é 5.000. Ok. Para achar a amortização, você vai apertar a tecla X mais ou menos Y. Pronto. Vai dar 10.773,54. Veja que está dando a diferença de 2 centavos, mas não deu tanto, né? Diferença lá dos 2 centavos da prestação. Para calcular o novo saldo devedor, você vai apertar RCL, que é essa tecla aqui de baixo, ó, RCL, e a tecla PV. Aí ele calcula o novo saldo devedor, no caso 39.226, dando uma diferença, sempre vai dar uma diferença de 2 centavos, tá certo? Por conta lá da prestação. Então, dá 48 e dá 46. Pronto. Para calcular, aí você repete aquele mesmo processo. Para calcular o novo juro, aí você vai colocar um F, a morte. Aí ele calcula os juros do outro período, no caso, 3.922,65. Veja que deu igual, né? Aí, para calcular a amortização, X mais ou menos Y, né? Vai dar o valor da amortização, né? 11.850, sempre vai dar uma diferença de 2 centavos, né? 87,2. Para calcular o novo saldo devedor, você aperta RCL, PV. Ele vai calcular o novo saldo devedor, 27.375,61. Sempre vai dar uma diferença, né? De centavos. Aí, pronto. Para calcular o novo juros, você vai apertar o mesmo processo. F, né? F, a morte. Deu o novo juro, né? 2.737,56. Aí você vai, para calcular a amortização, você aperta X, mais ou menos Y, né? Deu a amortização aí, 13.035,96. Para calcular o novo saldo devedor, você aperta RCL, PV. Aí ele calculou lá o novo saldo devedor. 14.339,59, né? Veja que sempre vai dar a diferença lá das casas decimais. Aí, para calcular o último juro, né? Aí, F, a morte. Aí, 1.433,96. Veja que o juro está dando igual. Amortização, aperta X mais ou menos Y. Dá 14.000, né? 339,58. E aí, o saldo devedor do último, né? Você aperta RCL, PV. Ó, veja que até na calculadora financeira não zera. Até a calculadora financeira não zera, que dá 0,01. Tá certo? Então é isso. Vocês entenderam? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Muita informação nova, né? Por isso que vocês estão calados. Então, vocês vão repetindo esse passo a passo aqui. Um F a morte, X mais ou menos isso, a amortização, SLPV, até repetir até finalizar. Até zerar. Isso aí é triste. É melhor o americano que fica só se repetindo. O americano é o mais fácil. O americano é o mais fácil. O mais, assim, que dá mais trabalho é o misto. Não é nem o francês. O que dá mais trabalho é o misto. Porque para fazer o misto, você tem que fazer o francês e o constante antes. Não dá para fazer o misto sem ter feito o francês e o constante. Vamos ver se hoje dá para eu apresentar pelo menos até o constante para vocês. Que eu acho que o misto vai ficar para amanhã.
a gente pode passar por constante. Vocês só vão entender mesmo quando vocês estiverem fazendo. Quando vocês forem fazer no exercício, vocês deixem 4 casas decimais, tá certo? Eu coloquei aqui 2, mas vai dar muita diferença. Então, deixe 4 casas decimais que dá certo. Vamos sempre trabalhar com 4 casas decimais, tá bom? Sempre deixem 4, porque aí não vai dar tanta diferença como deu aqui. Tá bom? Deixem 4 casas decimais que a gente fica feliz. Aí vamos lá. Sistema de amortização constante. No sistema de amortização constante, cada prestação contém juros e amortização, sendo que os juros são decrescentes e a amortização é constante. Então, qual é a diferença do price por saque, para a amortização constante? Do price, as prestações eram iguais. Então, as prestações eram iguais, né? Você tinha o jurozinho caindo e a amortização ia crescendo. No constante, a amortização vai ser a mesma. Então, todo mês você vai amortizar o mesmo valor. Então, a diferença é essa. Então, a diferença é que no price, né, no francês, você calculava primeiro a prestação. No constante, você calcula primeiro a amortização. Então, para calcular o valor da amortização, dos juros, então tá aqui. Primeiro calcula-se o valor da amortização. Como é que calcula a amortização? Você pega o valor principal, o saldo principal, e divide pelo prazo. Então, aí vai dar o valor que vai ser amortizado cada mês. Os juros serão calculados pela multiplicação, a mesma coisa, né? O juro do mesmo jeito, você pega a taxa de juros e o saldo devedor anterior. A prestação é a soma da amortização mais os juros. E o saldo atual é calculado pelo saldo devedor anterior menos a amortização. Aqui vamos para os exemplos. Eu vou ajeitar aqui, que é anual, tá certo? Anuais, 10% ao ano. Deixa eu só corrigir aqui. 10% ao ano. Pronto. Aí vamos aqui. Então, vou só preencher aqui o mês 0, né? Que é a mesma dívida, 50 mil. Né? No mês 0, você nem tem amortização, nem juros, nem prestação. A primeira coisa a fazer no saque é você calcular a amortização. Então, a amortização é quem? É o saldo devedor dividido pelo N. Então, quem é o saldo devedor aqui, né? 50 mil. Então, você pega 50 mil dividido pelo N, que é 4. Então, 50 mil dividido por 4 dá 12.500. Então, a amortização aqui é 12.500. Então, você já pode copiar aí 12.500, né, nos 4 meses, que vai ser amortizado esse valor. E aqui você já pode calcular o saldo devedor, né? Do primeiro mês, você tinha lá, que é 50 mil menos 12.500. Então, dá quanto aqui? 50 mil menos 12.500. Dá 37.500. Aí, no mês 2, você vai pegar o saldo anterior, né? Que é 37.500, diminuir pela amortização, que é 12.500. Vai dar quanto? Vai dar 25 mil. 25 mil menos 12.500, né? Vai dar 12.500. E 12.500 menos 2.500 vai dar 0 no 4º mês. Pronto, você já pode calcular o saldo devedor aqui. Aí agora a gente vai calcular os juros e a amortização. Sempre os juros são calculados com base no mês anterior. O constante é tão fácil quanto o americano. Então vamos lá. Aí os juros do primeiro mês, você vai calcular 10% com base no saldo anterior. Então, sempre do primeiro mês, você calcula com base no tempo 0. Então, aqui, 10% de 50 mil é 5 mil. Ok? O que vai ser a prestação? Vai ser a amortização mais o juro, né? A amortização mais o juro é igual à prestação. Quanto é que dá 12 mil, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vocês estão vendo o que é a área de trabalho? É a área de trabalho. Aí vamos aqui, vamos somar. 12.500 mais 5 mil. Dá 17.500. É a primeira prestação. 17.500. Aí agora a gente vai calcular
os juros do segundo período. Os juros do segundo período é calculado com base no saldo devedor do mês anterior, que é o mês 1. Então, para calcular o juros do segundo período, você pega o saldo devedor anterior, que é 37.500. Então, 10% de 37.500 dá 3.750. Então, para calcular a segunda prestação, se eu pegar a amortização mais o juro. Aí, vamos lá. 12.500 mais 3.750. Vai dar 16.250. 16.250. Pronto. Aí vamos calcular agora os juros do terceiro mês. Você vai calcular com base no saldo anterior, né? Que é o do mês 2. Então, 10% de 25.000 é 2.500. Aí você soma 2.500 mais 12.500 vai dar igual 15.000, né? Pronto. Aí aqui, calcula agora os juros do quarto mês, vai ser calculado com base no saldo anterior, né? Que é do mês 3. Então, 10% de 12.500 vai dar 1.250. Aí vamos somar. 1.250 mais 12.500. 12.500 mais 1.250. Vai dar 13.750. Se a gente for somar 12.000 mais 12.000 mais 12.500, né? 12.500 vezes 4, né? Vai dar os mesmos 50.000. A amortização sempre tem que dar o valor do saldo devedor. Vamos somar os juros. 5.000 mais 3.750 mais 2.500 mais 1.250. Vai dar 12.500 de juros. Somando aqui as prestações, tem que dar 62.500, mas vamos somar. 17.500 mais 16.250 mais 15.000 mais 13.750. Então, deu o valor, né? 62.500. Que é a soma, né? A amortização mais o juro tem que dar o valor das prestações, que é 62.500. Aí vamos só ver aqui a diferença que já deu, né? O constante deu 62.500, o price aqui já deu um valor maior, né? 63.500. E vamos ver o americano. Deu 70.000. Até agora o americano é o mais oneroso, né? O que rende mais juros. Vocês entenderam o constante? Muito bom, muito bom. Bem Eu entendi. fácil. Bem fácil, né? Pronto. Se vocês entenderam o francês e o constante, vocês vão entender o misto, porque o misto é basicamente uma média aritmética dos dois. Então, só as características. Eu acho que vai dar para explicar o misto hoje. Então, vamos aqui. As características. O valor das prestações é decrescente, então veja que as prestações, cada mês vai diminuindo. Ele começou pagando 17.500, depois, segundo mês, foi pagando 16.000, depois foi 15.000, depois 3.000. Então, o valor das prestações vai caindo, né? Os juros também são decrescentes, então os juros também vão caindo, e a amortização é a mesma. Então, essas são as características do sistema de amortização constante. Vamos para o misto. Nesse sistema de amortização, cada prestação é a média aritmética das prestações obtidas pelos sistemas price e saque. Cada prestação contém juros e amortização, sendo que os juros são decrescentes e a amortização crescente. Ou seja, para você calcular o misto, antes você tem que calcular o francês e constante. Você não consegue calcular o misto sem você calcular os dois anteriores, porque ele é uma média aritmética, né, das prestações obtidas pelo price e pelo saque.
Para calcular o valor da amortização e dos juros com X em cada prestação, utilize-se o processo de 2 etapas. Primeiro, é calculada a prestação pela média aritmética das prestações SAIC e prazo. Então, como é que calcula a prestação do SAM, do misto? Você pega a prestação do price, soma com a prestação do SAC e divide por 2. Depois que calcular as prestações, você vai fazer o mesmo processo, né? Dos cálculos dos juros, a mesma coisa. Os juros são calculados pela taxa de juros, vezes o saldo devido anterior. A amortização é calculada pela diferença da prestação menos os juros. E o saldo devido atual é calculado pela diferença entre o saldo devido anterior e a amortização do período. Aí, o mesmo exemplo, né? Eu vou só corrigir aqui, que é anuais e ao ano. Então, vamos calcular as prestações. A primeira coisa a fazer é calcular as prestações. Então, você vai colocar aqui a primeira PMT, segunda PMT, vamos aqui, deixa eu só baixar. Terceira PMT, quarta PMT. Pronto. Aí a gente precisa pescar os valores lá das prestações do francês e do constante. Vamos pegar primeiro do francês. Do francês é a mesma prestação. Como lá tinha dado 54 na calculadora financeira, eu vou colocar 54, tá certo? Então, 15.773,54. 15.773,54. E como lá são as mesmas prestações, a prestação é igual, então eu posso colocar aqui, igual, né? 15.773 aqui. Então, vocês vão copiar, né, as prestações nos 4 períodos, aqui é 54, 15.773 e 54. 15.773 e 54. Aí vão somar isso daqui com as prestações lá do constante. Aí vamos lá. Só ajeitar isso aqui. Vamos lá. A primeira prestação é 17.500. Então, você copia lá, 17.500. A segunda prestação, eu tinha copiado aqui, eu vou só dizer. A segunda prestação foi 16.250. A terceira prestação foi 15.000. E a quarta prestação foi 13.750. Pronto. Aí você vai somar e dividir por 2. A média aritmética, né, das duas prestações. Somar e dividir por 2. Vamos aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. R$15.773,54 mais 17.500 vai dar esse valor aí, né? Dividido por 2 vai dar 16.636,77. É isso? Não, vírgula, 77. Pronto. Aí agora a segunda prestação. 15.773,54 mais 16.250 igual, dividido por 2. 16.011,77. É 16.011 e quanto? 77. Agora a prestação 3.
15.773,54 mais 15.000 dividido por 2. Dá 15.386,77. 15.386,77. E a quarta e última prestação. 15.773,54 mais 13.750 dividido por 2. Dá 14.761,77. Pronto. Calculadas essas prestações, aí a gente vai copiar lá na tabela. Então, vamos lá. No mês 0, a gente tem o saldo devedor de 50.000, né? E nem tem amortização, nem juros, nem prestação. Aí, vamos lá. A prestação é 16.636,77. A prestação 2 é 16.011,77. A prestação 2 é 15.386,77. E a prestação 4 é 14.761,77. Pronto. Aí agora a gente vai fazer, né, o cálculo dos juros. A segunda coisa é calcular os juros. Então vamos calcular. 10% de 50.000 vai dar os próprios 5.000, né? Nem precisa calcular, a gente já sabe, né? Aí vamos lá. Para achar a amortização, você calcula a prestação menos o juro. Então vamos lá. Calculando aqui a prestação, que é 16.636,77, menos o juros de 5.000, vai dar 11.636,77. 11.636,77. Só ver se é isso mesmo. Pronto. Calculando o saldo devedor, você pega os 50.000 menos esse valor aqui. 50.000 menos 11.636,77 vai dar 38.363,23. 38.363,23. Pronto. Aí você calcula 10% disso daí. Vezes 0,10. Para achar os juros do outro período, né? Vai dar esse valor. Vamos trabalhar com essas casas decimais. Então, vamos lá. Vamos deixar, né? 3.836,323. Vamos trabalhar até 4 casas decimais, tá certo? Aí, vamos lá. 16.011,77 menos 3.836,323. Vai dar 12.175. 12.175, quanto? 447. Aí, menos esse saldo devedor aqui. R$ 38.363,23 menos 12.175,447. Dá 26.187, 26.187,783. E 83. Então, 3 aqui. Pronto. Aí a mesma coisa. 10% disso daqui vai aumentar uma casa decimal, né? Então vai ser 2.618,7783.
Então, sempre vai aumentar uma casa decimal aqui. Vezes 0,10, né? Vai dar esse valor aí. Aí, vamos lá. 15.800, aliás, 15.386,77 menos 2.618,7783. Dá 12.767, 12.767,9917. Diminuindo desse valor aqui, vai dar quanto? É 26.187,783 menos 12.767,9917. Vai dar 13.419,793. Então, aqui já vai aumentar para 5 casas decimais, né? Que vai dar 1.341,97,913, né? Que vai deslocar uma vírgula. Aí, esse menos esse, dá quanto? Eu vou deixar só as 4 casas. Vamos ver quanto é que dá, as 5 casas. 14.761,77 menos 1.341,97,903. Ó, veja que a gente chegou no valor parecido, ó. Deu 13.419,79, aí ali era 13, né? Aqui tá dando 0,87. Então, a gente pode aproximar para o mesmo valor. Ó. Sempre quando for a última amortização do quarto período, você visualiza ó, que deu praticamente a mesma coisa, né? 79, praticamente a mesma coisa, né? Então, vocês vão copiar aqui, independente do valor que deu lá da soma, vocês copiam esse valor aqui, ó, que é para dar zero. 13.419,793. Que aí, né, aqui vai dar zero. Quando você pegar esse menos esse, vai dar zero. Que aí, quando você for somar isso aqui bem, todinho, vai dar os 50 mil. Ó. Quer ver? Vai dar os 50 mil fechado. 11.636,77 mais 12.175,447 mais 12.767,9917 mais 13.419,793. Então, vai dar os 50 mil fechado. Os juros, vamos somar aqui os juros. 5.000 mais 3.836,323 mais 2.618,7783 mais 1.341,97,913 dá igual a 12.000, né? 12.797,08. Aí vamos somar só as prestações para ver se vai dar um valor parecido com a soma da amortização mais o juros. É para dar 62.797,08, um valor aproximado. Vamos lá. Esse dá 10.000. 16.636,77 mais 16.011,77 mais 15.386,77 mais 14.761,77. Então, deu exatamente, né? 62.797,08 centavos. 797,08 centavos. Aí, vamos ver aqui só
né, qual foi o sistema que rendeu o montante menor? O SAM rendeu 62.797,8. O constante deu 62.500, né? Então, o misto deu um valor maior do que o constante, né? Dá um valor maior do que o constante. E aqui já deu um valor menor, né? Aliás, já deu um valor maior, né? Que é 63 mil. Então, o misto é maior do que o constante. E o francês é maior do que o constante. E o americano é maior do que o francês. Então, se a gente for, né? Um vai ser... Então, se a gente for colocar o americano, ele vai ser maior do que o francês, né? Aí, o francês, ele é maior do que o misto, e o misto ele é maior do que o constante. Sempre você vai ter essa desigualdade. O americano sempre vai ser maior. Depois do americano, você tem o francês, depois você vai ter o misto e, por último, você vai ter o constante. O que é utilizado para o financiamento da casa própria é esse misto aqui, ó, que é exatamente a média aritmética, né, do francês e do constante. Por isso que ele fica no meio, né, que é a média. O americano, ele é pouco utilizado, que ele é o que rende mais juros, né, o que dá a facada maior. E aí, só para finalizar, as características do misto. O valor das prestações é decrescente, então vejam que as prestações vão diminuindo, né? Era 16 mil, depois foi para 15 mil, depois para 14 mil, então as prestações são decrescentes. Os juros também são decrescentes, então veja que os juros foi de 5 mil até mil e pouco. A amortização é crescente, a amortização foi crescendo, né? E o que ele diz mais aqui? Juros decrescentes, amortização crescente, é utilizado basicamente no sistema financeiro de habitação. Então, a aplicação maior dele é o financiamento da casa própria. A maioria dos outros financiamentos é calculado pelo sistema Price, o francês. A maioria são utilizados o sistema Price. Esse daqui, o misto, ele é utilizado mais para o sistema, para calcular, né, a amortização do sistema de financiamento da casa própria. O valor das prestações resulta na média aritmética sempre das prestações do sistema constante com o sistema francês. E aí, vocês conseguiram entender, conseguiram aprender os sistemas de financiamentos? Tem que praticar, né, para aprender. Eu já coloquei uma atividade. Se eu mostrar aqui a atividade que vocês vão praticar. Deixa eu abrir aqui. Tem um monte de coisa. Peraí, deixa eu fechar um bocado dessas janelas. Pedro, depois o senhor vai compartilhar esse documento com a gente, né? Sim, vou compartilhar o Tá documento, a gravação. Eu coloco até hoje de noite, eu coloco, porque se não der, eu vou tentar colocar agora. Se eu não conseguir, até a noite eu coloco, viu? Pronto, tá aqui. Eu vou só ter que agitar essa atividade. Ó, é só uma questão. Vocês vão calcular 5 prestações, né? Uma pessoa resolve tomar um empréstimo, valor de 120 mil reais, em 5 prestações. Aí aqui são prestações anuais com taxa de juros ao ano. Vou só corrigir isso daqui. Deixa eu corrigir logo. Digitar configurações. 5 prestações ao ano. 5 prestações anuais, considerando a taxa ao ano. Simule essa operação, né, considerando o sistema de amortização. Aí você vai fazer o mesmo coisa nos 4 sistemas, né? Aí ela tá por dia 27 de outubro. Então, já na próxima terça-feira. Que é só uma questão. Aí, falta na próxima semana, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão resolver essas questões.
Aí amanhã a gente vai corrigir. Amanhã a gente vai corrigir a atividade 5. Quando for na próxima semana, eu vou explicar esse sistema de amortização, mas com carência, né? Vai ficar faltando eu explicar a vocês o sistema de amortização com carência. É bem fácil esse conteúdo.